Muito bem, estamos de volta. Que beleza, não é? Olha aqui. Vamos mandar uns abraços? Vamos, Brasil? Vamos mandar um abraço pro Bulita, lá de Arcos. Um abraço pro Bulita. Aliás, falando em Bulita, deixa eu mandar um abraço também pros meus amigos de infância lá de Divinópolis. É a da família toda. Só não fala o nome com A, não, que vai parecer que é um cara. A família. Ismar, Isvander, Islander e Islênio. Esses quatro caras, a gente foi companheiro. Então é o Galinha, o Pipiu Torto, apelido mesmo. O Bicão e o Pinico. Um abraço pra vocês aí em Divinópolis, no bairro Danilo Passo. Alô, Nuna. Alô, Marcelo. Alô, Paulo. Alô, Ju. E alô, Garfão Cristiano. Vai, Brasil. Tem que mandar lá do Facebook, é a Vanúzia Borges Gomes, que está cobrando abraços. A Carol me pediu hoje para a dona Cecília, do bairro Castelo. Cecília. E o Carlinhos. Não, a Cecília eu quero mandar também. Você conhece beijo ela? Cecília, conheço, um abraço. Eu não conheço, mas Cecília, tamo junto. E um beijo especial. Te amo, Carlinhos, taxista. Fez aniversário ontem, ficou nervoso. Não te carrego mais porque você pegou, não me mandou parabéns, não sei o quê. Carlinhos, te amo. Tá? Que lindo. Você tem abraço? É pra Cecília mesmo. Cecília, pra você tem, mano? Eu queria mandar para Montes Claros, né? A nossa audiência é tão grande lá, todo mundo conversando com a gente no Twitter, tá passando um momento tão difícil, tão complicado com esse tremor de terra por lá. Mas você quer ser política? Porque você só tem mandado pra cidade, ultimamente. Não, cidade, ela conquista vários votos. votos. Sabe o que é? Não tem intenção nenhuma. E sabe o que é, Cadu? Eles mandam mensagem. A galera que acompanha a gente é tão bacana que eles mandam e falam assim, manda pra cidade. Então tá mandado pra o Márcio Brito de Montes Claros, pronto, bacana, homenageou todo mundo. Então, um abraço pra através todos dele. Aí. Um abraço pra todos aí. O Marcelos Madureira também está assistindo a gente. O Marcelos da imprensa, ele deve ser o cara que compete no peso comigo. Ele, o Marco Astoni, mas o Marcelo ainda é mais pesado, gordo. Panda de paletó é sua mãe. Mas vamos lá, vamos tocar o programa. O Marcelo, eu te amo, viu? Um beijo pra você. Obrigado pela audiência qualificada. Não é? Nós que somos gordinhos, nós vamos dominar o mundo. Vamos voltar a falar do Cruzeiro então? O time cruzeirense treinou na manhã de hoje. Olha só quem vem para trazer as informações, hein? Falando em norte de Minas, Araçuaí, para vê-lo. Ele que tem uma taturana na testa, Diogo Ramalho. Fala, peludão! Olá, Everton. Boa tarde para você. Um abraço ao pessoal de casa. Atacante Dagoberto trabalhou. Está sob observação do técnico Marcelo Oliveira, mas quer saber minha opinião? Vai para o jogo sim. Vai para essa decisão contra o Real Garcilaso. Jogadores do Cruzeiro hoje, aqui na Toca da Raposa 2, fizeram aquele tradicional aquecimento, mas do time que deve ser o titular amanhã, somente Dagoberto, Fábio, Egídio e também Henrique ficaram por aqui. Claro, também Mike. Este está confirmado na vaga de Ceará, que está vetado pelo departamento médico, desgaste, cansaço físico. A gente bateu um papo com o Júlio Batista, titular absoluto do ataque há alguns jogos, já ganhou a confiança do técnico Marcelo Oliveira. Ele fala conosco a respeito da volta de Dagoberto. Este ataque, mais uma vez aí, com a missão de fazer os gols que o Cruzeiro precisa para passar a próxima fase da competição continental. É importante, às vezes eu acabo ficando realmente um pouco, quando jogo na frente, um pouco isolado, então sempre a ajuda de mais um jogador para poder não estar tão sozinho, acho que é importante. Mas eu acho que, como eu falei, amanhã vai ser um jogo de extrema importância, que qualquer jogador que entrar e jogar, acho que vai desempenhar bem, vai fazer bem, porque o pensamento de todos os jogadores é fazer um grande jogo amanhã. Além de Ceará, que não vai nem para o banco de reservas, o Cruzeiro também não terá Samúdio na lateral esquerda, cumpre suspensão automática, assim como o volante Newton, que foi expulso contra o Defensor aqui mesmo no Mineirão e está cumprindo a segunda partida dos 3 jogos impostos pela Conmebol. Fico com vocês aí do estúdio, só um detalhe, gostou da barba, Everton? Um abraço. Faço o preço da barba? Que isso? Meu Deus do céu. Eu tô de cara aqui, sem informação bombástica. Ramalho. Que isso? Eu até assustei agora. Ramalho, tira isso aí. Põe a imagem do Ramalho ali pra mim, por favor. Gente, como é que isso quer entrar na televisão? Isso tá com a taturana na testa, tira, faz a sobrancelha. O Chico Garcia faz a no sul e nem por isso é homem. Né? Nem por isso é homem? Nem por isso é homem. Opa! Nem por isso deixa de ser homem. Nem por isso deixa de ser homem. Everton, muda o assunto, o trem tá ficando pior. Partir cabelo no meio. Volta pra mim. Partir cabelo no meio é das coisas mais demodês do mundo. Partir cabelo no meio. Também é demodê. Coisa baranga, não é? Depila esse peito, arranca essa barba. Fala aí do Cruzeiro aí. Você parecendo aquele filme Virgem de 40 anos, eles levam o cara pra dar uma geral, depilar o peito. Lembrou bem. 40 anos. Eu falei pro Brasil aqui que eu arranco, eu tiro tudo. Para, Para, horário próprio.
Ele falou ali da entrada do Mike, que pra mim vai ser uma das grandes atrações desse jogo. Consegui. Isso é concentração no trabalho. Vocês falando um monte de bobagem, eu prestando atenção aqui no que o companheiro tá falando. Toma! Tá vendo? O Mike vai entrar, e isso é muito bom, e pode dar muito certo, porque ele vai entrar em um jogo que ele pode ter, assim, uma defesa não tão boa assim, ele que ataca muito, o time vai pra frente, então pode ser a consagração do Mike. Com certeza ele sabe disso, tá se concentrando muito pra esse jogo, pode entrar pra não sair mais. E o Cruzeiro vai jogar com 2 laterais muito ofensivos, né? Porque são 4 laterais, 2 de cada tipo. O Mike e o Egídio saem muito para o jogo e o Samud e o Ceará são mais burocráticos, são aqueles laterais que compõem melhor a linha de 4. E amanhã o Cruzeiro vai com os 2 laterais que viram alas mesmo. Então vamos ver como que o time funciona com esses 2 laterais mais ofensivos. Até o comportamento dos volantes. Extremamente ofensivo amanhã, hein, Dimar? Exatamente, mas aí muda um pouco o comportamento dos volantes também. Pode ir para frente também, Dimar. É contra o... Não, mas é bom, o que ela fala é um alerta que é legal, que essa cobertura e a consciência, um sobe, fica o outro. Não é pra você ir, vamos resolver, vamos atacar alucinadamente. Nem por isso, sendo um adversário que não é tão bom, você tem que perder a noção do momento certo. Sobre essa coisa que o Cadu falou do Mike muito à frente, tá falando para eles também, vão até a linha de fundo, né? Não cruza na metade do caminho, que talvez seja a maior crítica que se faz quando os 2 estão juntos, é que eles vão tão à frente, tem tanto essa ânsia de estar logo no cruzamento. Não vai mais fundo. Mas o Mike vai mais ao fundo que o Ceará. Mas eu estou dizendo quando estão os 2 juntos, tanto o Egídio quanto o Mike, e a gente já teve essas circunstâncias várias vezes, fica meio na metade. Então vai a linha de fundo, vai ter esse espaço, o adversário não é esse primor técnico, a gente já falou sobre isso, você vai ter o espaço para chegar, mostra o futebol, mostra que essa posição pode ser sua. Esse fato de chamar a posição no momento em que o Ceará não está bem, é toda a responsabilidade do Mike. Né? Chame a responsabilidade para você. O Marcelo vai estar... Eu até vejo o Mike conseguindo penetrar mais, porque ele chega numa jogada mais profunda. Exatamente. E o Egídio não. Ele às vezes cruza mais da intermediária pela facilidade que ele tem de bater na bola. Abriu o espaço, ele cruza. Mas é interessante você ter até essa alternativa, e principalmente um cara que vai mais fundo, e ter alguém encostando, porque você passa a fazer o 2, ter uma jogada. O Mike faz isso muito com o Everton Ribeiro, essa coisa de tocar e passar e indo ao fundo, inclusive dentro da área. Entrar pela linha de fundo na área, que é mais fácil, porque ao invés de cruzar, ele só dá o passe para trás. Põe no Twitter aí primeiro uma pergunta para o Cadu Doné, por gentileza. É o Thales que está perguntando. Cadu, não seria interessante o Elber jogando no lugar do Ricardo Goulart, trazendo velocidade ao meio-campo do Cruzeiro, Cadu? Olha, eu acho que o Elber tem que entrar mais. Eu acho que ele está entrando pouco nos últimos jogos. Ele tem que ser considerado de forma mais efetiva como uma opção de segundo tempo. Mas começar jogando, acho que não é o caso, não. Eu tenho uma outra pergunta para você. Preste atenção. Com o Mike, o futebol do Everton Ribeiro aparece mais? Acho que sim. É difícil a gente cravar isso com certeza, porque o Mike há muito tempo não é titular de forma mais efetiva. Quando ele foi no primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Everton Ribeiro estava bem, né? Mas é difícil de dizer que é só por isso. Eu acho que a tendência é que funcione melhor, porque é um jogador que ataca mais, é mais habilidoso. Então, quando você tem 2 caras habilidosos ali para o diálogo, para a tabela, funciona melhor. Mas é difícil cravar isso porque o Mike não é titular, né? E quando ele joga, muitas vezes o Everton Ribeiro é poupado, porque está com o time misto, então, ou o time reserva. Mas eu acho que é uma combinação bacana. Hoje, para mim, eu já estou convencido que o Mike seria titular. Nos últimos 2, 3 jogos aí que eu cheguei a essa convicção. Isso fatalmente aconteceria, talvez até mesmo na temporada, né? Porque o Ceará o Ceará é um jogador confiável, mas não é brilhante. E o Cruzeiro carece da ajuda dos laterais, mesmo tendo 4 homens ofensivos. É importante jogar com esses laterais. E com o Mike o time realmente rende mais, joga de forma mais ofensiva. Olha, o volante Henrique, estou ouvindo aqui a conversa lá em cima no switch, deixaram o microfone aberto, e o Cris Galo está dizendo que se depila. É uma situação sui generis, Eu prefiro falar que o Cruzeiro tem a opção do Marlone também, além do Elber, que é um outro jogador do potencial, de uma qualidade, que à medida que for solicitado, vai crescer muito. Não, para aí, eu vou falar de homem que depila. O volante Henrique do Cruzeiro comentou se um bom ou um mau resultado contra o Real Garcilaso influenciam para o clássico de domingo. Aliás,
foi basicamente, não é, o que nós discutimos aqui ontem no jornal Band Minas, com a Monique aqui e tal. Ela me perguntou sobre isso aí, se os jogos do meio de semana têm alguma influência no resultado de domingo. O Henrique fala, veja aí. Claro que se você ir para um jogo de final vencendo e passando para a próxima fase, claro que motiva mais a equipe, vai com um fator a mais que é a empolgação, você está vencendo, a autoestima aumenta, você conviver com a vitória sempre é bom, então acho que isso é um fator que ajuda bastante. E aí, Júnior Brasil? O Henrique é um jogador que está mostrando muita utilidade, qualidade, não adianta você vir com gracinha. É um jogador que mostrou a importância, teve a persistência de pedir para ficar no Cruzeiro, para não ser negociado, não ir para outro clube. O Newton voltou, não foi o Newton do ano passado, isso ficou evidente. O Newton mais peludo, do jeito que você fala e valoriza. Se não falar que um é peludo, outro não é, você fica doido. Mas o Henrique está mostrando sim importância, um meio de campo mais leve, um meio de campo que não abriu mão da marcação, e interessante. Com o Henrique, o Lucas Silva está marcando um pouco mais, porque ele também entendeu que perdeu aquele cara, aquele volantão que é o Newton, mesmo não sendo volante dos sonhos, o primeiro volante do Marcelo Oliveira, mas o Lucas começou a aparecer um pouco mais na marcação e ganhou o conjunto, ganhou esse setor do meio de campo. Dimar, onde está o William Farias? Não sei. Tem notícias? Nós falamos. Estava no banco do domingo. Mas ele, a gente já sabia quando ele chegou que não ia ser de imediato. A questão da Libertadores, da própria inscrição e uma adaptação ao tipo de jogo. E a gente tem que reconhecer nesse momento que o Henrique e o Lucas Silva estão muito bem na posição. Então, não acredito que essa dupla vai mudar tão cedo. Mas sobre essa questão de influência no jogo decisivo do Campeonato Mineiro, eu acho que, no caso específico do Cruzeiro, tem muito mais influência, né? Apesar da gente ter uma tranquilidade em relação... E aí, obviamente, que a gente está falando em teoria de uma classificação do Cruzeiro... Se for eliminado, coisa que a gente acha que vai ser, vai chegar diretamente. O Atlético não, está classificado, que vai definir a pontuação dele, como é que ele vai ficar no grupo. Mas no caso do Cruzeiro, a influência é direta. Agora, o desgaste é para os dois. O Borges esteve no banco domingo, mas o Moreno que entrou. Foi uma simples questão de falta de ritmo na sua avaliação? Acho que sim. O Borges entrou no jogo contra o Boa, no segundo jogo contra o Boa, nem pegou na bola, né? Tem muita gente que acha que vai ser a salvação, por isso que eu ainda acho que o Júlio Batista, o Borges, talvez, quando tiver o momento de voltar ao ritmo, possa brigar mais efetivamente com o Júlio Batista pela titularidade, porque em forma é mais jogador do que o Marcelo Moreno. Agora, sem ritmo do jeito que ele está, em um jogo tão importante, em que o ataque vai ser tão importante, eu não colocaria o Borges de cara, não. Eu estava conversando com o Genta um dia desses aqui, e ele me falava de uma conversa com o Henrique, onde o Henrique dizia que não sairia do Cruzeiro, porque ainda acreditaria na entrada nesse time que é muito quando bom. Quando ele para ir pro Vasco. Quando o Vasco foi até o Curitiba. Aí ele diz, olha, eu não vou sair porque eu ainda acredito que eu possa entrar e render nesse time que é muito bom. E aí ele ficou, o Marcelo teve paciência também com ele com o Cruzeiro e com o Marcelo. Ele entrou e foi muito elogiado, principalmente pela imprensa chilena. E eu já contei isso aqui várias vezes, e vou contar novamente. Quando ele estreou com a camisa do Cruzeiro contra o São Lourenço, lá em Patinga, nem lembro que ano foi aquilo, 2009 ou 2007, não, 2007 eu acho, não, 2009. Enfim, não interessa. Ele foi muito elogiado exatamente pelos jornalistas argentinos. Ele foi muito bem no jogo, mas pela elegância, a forma de jogar, o jeito de bater na bola, o jogador com qualidade no passe. E é o que estava faltando no Cruzeiro. Então você, Júnior Brasil, sem brincadeirinha, falando sério, ele roubou a posição do Newton. Newton e Rodrigo Souza, agora banco Brasil. Não, Rodrigo Souza, a gente tem que lembrar que ele já estava no banco já há mais tempo, até porque já foi titular, ele não fez, já foi titular. E eu entendo que o Marcelo testou, ele naquele clássico ele anulou o Ronaldinho, ele foi muito bem, e depois disso ele não conseguiu se encontrar. Hoje, e eu sempre friso muito isso aí, da mesma forma que você tem falado do Júlio Batista, é ele o titular, não tem o que contestar. O Júlio Batista chuta bem, o Júlio Batista tem a bola aérea, às vezes depende, a bola não chegou para ele no clássico, a gente tem que lembrar isso. Mas a bola não chegou, o cara estava mais isolado na frente, e como é que ele vai jogar se a bola não chega? A gente tem que entender isso aí também, não basta só julgar
o jogador, o posicionamento dele foi uma função de segurar outro jogador e até a bola chegar ele estava marcado. Então a gente tem que entender isso. Mas você acha que nesse caso aí não é um erro do treinador, então de não corrigir às vezes não, porque você está marcando muito, o outro time saiu mais pro jogo, você está se recompondo mais e aí você coloca um cara ali que segura dois. Então isso tem que ser claro. E da mesma forma, esse passe, isso aí que você salientou e é oportuno mesmo, o Cruzeiro ganhou um pouco mais essa saída de bola. Não que o Nilton e o Lucas não façam. Fazem sim, e fazem muito bem. Mas o Henrique, ele faz isso, como você disse, com elegância, saindo um bom passe. Melhorou. Pois não, a qualidade que o Henrique apresentou nos últimos jogos me surpreendeu. Eu não imaginava que ele iria mal. O Henrique é um bom jogador, mas eu esperava que ele fosse fisicamente, né? ok, que ele ia fazer partidas boas, porém burocráticas. Não ia ser nada demais. Só que ele está indo além. Ele foi realmente bem. Né? Ele se destacou nos dois jogos, né? Contra a Laú fora e no primeiro clássico contra o Atlético. Então, fui uma surpresa agradável a qualidade dele. Muito bem, muito obrigado aos nossos intrépidos comentaristas, sempre com comentários assaz relevantes. A você de casa, muito obrigado. Lembro da promoção dos ingressos do jogo do Atlético, então. Lembro da promoção, o livro pelo Facebook. Não é? O livro é o Mundo das Copas, né? Curiosidades, histórias de todas as Copas. Então você entra no Facebook, tem a foto do livro que explica tudo, como é que é a promoção. Então participe. Agora já os ingressos, você pelo 72250 envia MG Espaço, mais uma mensagem contra a poluição de rios, córregos, da Lagoa da Pampulha e tal. E o sorteio rola amanhã, a gente divulga os nomes aqui para você assistir Atlético e Zamora na quinta-feira, de camarote lá no Horto. Ok? A gente vai embora, mas amanhã a gente está de volta aqui à 1h com mais uma edição dos Donos da Bola. Aqui o nosso abraço, o nosso agradecimento pela gigantesca audiência. Tchau, pessoal.